Boa noite, esse é um trabalho de demonstrações contábeis. Eu sou o Gabriel Gural, meu grupo é o Cauê Santos e o Matheus Eige, e eu vou dar um resuminho sobre balanço patrimonial. O balanço patrimonial é um relatório contábil que tem por objetivo avaliar a situação patrimonial e financeira de um negócio em um determinado período de tempo, geralmente 12 meses. São relatórios contábeis essenciais para avaliar a viabilidade econômica da empresa, analisar os resultados durante determinado período e embasar decisões estratégicas. Bom, eu vou dar continuidade ao que o Gabriel Gural falou sobre o balanço patrimonial, falando mais sobre os aspectos dele, que é dividido em ativo e passivo. Vou falar um pouco mais sobre os ativos, e que é a representação dos bens e direitos de uma instituição. A gente pode citar como exemplo os caixas, as marcas, os patentes, o saldo bancário, o saldo no caixa, e estoque, entre outros. O ativo circulante se diz respeito aos recursos que podem ser transformados em dinheiro em curto prazo, geralmente num prazo de 12 meses, que é o prazo do balanço patrimonial. Alguns exemplos disso, dos ativos circulantes, é o caixa, estoque, empréstimos a funcionários e bancos. Já o ativo não circulante, ele é o contrário do circulante, que é tudo aquilo que é a longo prazo, ou seja, mais de 12 meses, só podem ser acessadas num tempo maior de prazo. O realizável a longo prazo, eles são contas da mesma natureza do ativo circulante, que todavia tem a sua realização certa ou provável após o término do exercício seguinte. O que significa acima de 12 meses. Basicamente, ele é igual ao ativo não circulante. Os exemplos do realizável a longo prazo são créditos fiscais ou impostos recuperados e que podem ser exequíveis apenas no exercício fiscal seguinte. Aí dentro do realizável a longo prazo, a gente tem investimento imobilizado e intangível. Eu vou falar um pouco dos investimentos e o Cauê vai continuar sobre os outros dois. Os investimentos, eles devem ser classificados as participações societárias com a intenção de mantê-las permanentes, ou seja, forma permanente de renda. Exemplo para a propriedade de investimento são ações, bitcoins, moedas e afins. Bom, dando continuidade aqui no que o Matheus falou, agora a gente vai para o imobilizado, que eles são bens físicos necessários para que a empresa desenvolva suas atividades e que não serão comercializados. Por exemplo, imóveis, automóveis, móveis e utensílios, como máquinas e equipamentos. Intangível. São bens e direitos que não são tangíveis, ou seja, não um bem físico. Não pode ser tocado. Tem exemplos de intangíveis que são marcas, patentes, softwares e direitos autorais. Agora vamos falar um pouco sobre o passivo, que é a representação das obrigações de uma instituição. Os exemplos que podemos citar são impostos a recolher, salários a pagar, fornecedores a pagar, enfim. São as obrigações de uma empresa que tem com os terceiros. Bom, o passivo circulante é o passivo que se refere às contas que possuem uma realização de curto prazo, no máximo 12 meses, um ano. Alguns exemplos no balanço são fornecedores ou duplicados a pagar, empréstimos, salários e impostos a pagar. O patrimônio líquido agora, para finalizar, é resultante entre ativo e passivo, que vira o patrimônio líquido. Representa a riqueza líquida de uma empresa, ou seja, subtraída das obrigações. Além disso, é esta conta que demonstra os recursos que o sócio acionista tem investido na sua instituição. Os exemplos que a gente pode citar são capital social, reserva de lucros, ações em tesouraria e prejuízos acumulados. Bom, como vocês podem ver aí, enquanto a gente estava falando e explicando os conceitos para vocês, há um balanço patrimonial no qual estão presentes e contextualizados todos os aspectos que a gente falou para vocês. Bom, o balanço patrimonial, como a gente pode explicar, é de grande importância para uma empresa, independente do seu tamanho, sendo ela de pequena, médio ou grande porte. Com ele, a gente tem mais precisão sobre os dados que gerem a empresa inteira, financeiros, claro, e tornando assim mais fácil a vida de um empresário, gestor, gerente, qualquer cargo da empresa. Sendo assim, facilitando suas tomadas de decisões, não só financeiramente, mas no contexto geral da empresa, ou seja, para ele tomar decisões sobre onde alocar mais estudos, ou onde ele não pode gastar, quanto que ele pode gastar, o que ele pode investir para melhorar essa empresa e isto.